Boa noite. Como base para esta 12ª aula do curso introdutório de missões, vou ler 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos meditar nesta ocasião sobre 4 potenciais. Uma mensagem que está em um livro que eu escrevi em 2007, um livro que já está esgotado. E a mensagem, o título é 4 potenciais. Então eu dediquei essa mensagem aos irmãos alagoanos. Então diz o seguinte: com profundo amor dedico esta mensagem aos irmãos evangélicos de Alagoas, terra de meus pais, onde atualmente trabalho. Claro, agora estamos trabalhando no Uruguai, enviados pela Igreja Assembleia de Deus em Alagoas. Potencial é algo relativo à potência. Assim sendo, este vocábulo tem a ver com vigor, força, poderio e autoridade. A Igreja brasileira tem o privilégio de poder desfrutar de riquíssimos potenciais que favorecem o seu trabalho evangelístico. Portanto, como exemplo disso, observemos apenas os potenciais que a Igreja Evangélica do estado de Alagoas tem o privilégio de poder desfrutar. Então, 4 potenciais. Primeiro, português. Segundo, sueco. Terceiro, o nativo. E o quarto, poder do Espírito Santo. Ok, vamos então, em primeiro lugar, observar o português. Portugal é um país conquistador. Entre as terras conquistadas por esse país no passado, em vários continentes, encontra-se o Brasil, o 5º país mundial em superfície, 47,3% da América do Sul, 41,5% da América Latina e 1,7% da superfície da Terra, cujas fronteiras internacionais encontram-se com 10 povos: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as 3 Guianas, inglesa, francesa e holandesa. Todos os países que tentaram ocupar alguma parte desse imenso território foram derrotados e expulsos pelos destemidos portugueses. Ainda hoje o espírito conquistador permanece com esse povo. As inúmeras padarias existentes no Brasil, principalmente na Grande São Paulo e em outros países, pertencem aos portugueses. Quando trabalhamos na Venezuela, as 2 padarias mais próximas da casa que moramos, naquele país, eram de portugueses. Pois bem, o povo brasileiro faz parte da cultura desse povo guerreiro e conquistador. Não seria interessante se imitássemos a coragem e perseverança desse povo, não para abrir padarias e vender pães ao redor do mundo, mas para oferecer ao mundo o pão da vida e assim abrir novas igrejas nos lugares onde Cristo ainda não foi anunciado? Diz-se que ainda há milhares de povos que nunca ouviram a palavra de Deus. Ok, vamos para o segundo potencial, que é o sueco. Suécia, Noruega e Finlândia são povos do norte europeu, descendentes dos vikings. Os romanos dominaram o mundo durante 4 séculos, até aproximadamente 400 depois de Cristo. Os bárbaros conquistaram o Império Romano e dominaram até 800 depois de Cristo. Os vikings, mais cruéis que os bárbaros, conquistaram esse povo e dominaram o mundo até 1200 depois de Cristo. Sendo homens do mar, inclusive piratas, isto é, bandidos, que cruzavam os mares para matar e roubar, quando esse povo conquistou os bárbaros, possuía uma satisfação toda especial em queimar igrejas, em matar pessoas à espada e em vender monges como escravos. As palavras de um autor contemporâneo nos proporcionam uma descrição gráfica de sua carnificina. Veja o que esse autor diz.
Os homens do norte não param de matar e de levar cristãos em cativeiro, de destruir igrejas e queimar cidades. Por todo lugar, nada mais que cadáveres, de clérigos e de leigos, de nobres e de pessoas comuns, de mulheres e de crianças. Não há estradas ou lugar onde o chão não esteja coberto de cadáveres. Sentimos angústia e desânimo diante deste espetáculo de destruição do povo cristão. Isso diz um certo no livro Christopher Dawson, A Religião e o Nascimento da Cultura Ocidental, página 87. Ok, agora vamos para o... Pois bem, os missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil eram suecos, descendentes dos vikings. Inclusive os missionários fundadores da Igreja Assembleia de Deus em Alagoas, Otto Nelson e Adina Nelson, que depois de 15 anos de trabalho neste estado, partiram para novas conquistas na Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Argentina e Uruguai. Oremos para que em cada geração o Senhor levante obreiros alagoanos que imitem a fé desse casal guerreiro, para que sempre haja mais investimento na evangelização de Alagoas e de outras terras, porque somente assim o seu sangue espiritual, isto é, a sua fé que devemos imitar, estaria correndo nas nossas veias e nos identificaríamos com o seu nobre trabalho. Agora vamos para o nativo alagoano, né? Formado pelas etnias nativas, né? Pelas etnias nativas, né? Portuguesa, ou seja, formados pelas etnias nativa, portuguesa e negra, Alagoas é um estado que tem gerado inúmeras pessoas talentosas. Fazendo-se um paralelo entre Israel e o Brasil, para ilustrar o talento desse povo, pode-se compará-lo à tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da destra, né? Gênesis 35, 18. Assim como o primeiro rei de Israel, Saul, foi benjamita, o primeiro presidente brasileiro, Marechal Deodoro, era alagoano. Assim como um dos missionários mais bem-sucedidos de Israel, o apóstolo Paulo, saiu de Benjamim, o missionário brasileiro mais bem-sucedido até hoje, José Satírio, saiu de Alagoas. Segundo o jornal Mensageiro da Paz, o seu ministério na Colômbia, desde 1975 até hoje, envolve 60 mil crentes e vários missionários no exterior. Hoje já deve ter mais de 80 mil, é bem provável, né? Assim como a tribo de Benjamim tinha 700 homens que atiravam com a funda uma pedra num cabelo sem errar, o Senhor conta com a igreja, conta com Alagoas para acertar o alvo, isto é, fazer discípulos de todas as nações. Oremos para que em cada geração Deus levante 700 atiradores, obreiros, inclusive missionários, 700 atiradores alagoanos que não erram o alvo. E falando ainda sobre o missionário Satírio, lá na Ásia, é claro, o missionário alagoano, Satírio, já abriu trabalhos. Diz que houve um batismo lá, parece 2.000 ex-budistas, né? Então tem já várias igrejas, já milhares de crentes lá em lugares que é muito difícil ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Então que Deus continue abençoando o ministério abençoado desse missionário alagoano José Satírio dos Santos. Quando trabalhamos na Venezuela, nós estivemos aí a 40 quilômetros apenas do trabalho do José Satírio. E os trabalhos que fundamos, entregamos aí a sua responsabilidade, né?
Ok, vamos para o potencial, o quarto potencial, que é poder do Espírito Santo. Esse é o potencial por excelência que o Senhor nos concede para sermos suas testemunhas em nossa própria cultura, Jerusalém e Judéia, em culturas próximas, Samaria, e em culturas distantes, confins da terra. Atos 1:8. Se não tivéssemos os três primeiros potenciais, com apenas esse último seria suficiente para obedecermos à palavra de nosso Senhor. Que diremos ao Senhor se não utilizarmos esse potencial no serviço para o qual ele foi concedido? Conclusão. Com todos esses potenciais disponíveis, inclusive o vigor do negro trazido da África pelos portugueses, a Igreja Assembleia de Deus Alagoana é uma das mais privilegiadas igrejas brasileiras. Oremos para que esses potenciais não sejam desperdiçados e assim os propósitos do Senhor prevaleçam em Alagoas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.